por que eu saí do mercado financeiro e como eu vim parar no marketing digital em 2025. Em 2021, eu tinha começado a estudar sobre marketing de uma forma simplesmente para passar um tempo em casa. A pandemia estava rolando e eu não tinha nada para fazer. Então, dei uma olhada naquilo por um mês, acompanhando uma pessoa na internet. E aquilo se passou. Foi apenas uma questão de algumas lives dentro de um mês. E tudo virou uma história. Então, a partir dali, eu continuei com a minha vida, seguindo totalmente na área comercial, né? Hoje completam-se 9 anos nessa área, mas sempre mudando de um galho para o outro. O que aconteceu comigo foi que em 2022 eu conheci um profissional da área de investimentos de Florianópolis. Me aproximei, era uma área que eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito desde lá. Então, naquele momento, eu criei um vínculo com aquela pessoa, fiz 2 de seus cursos. Então, essa pessoa no primeiro ano, ela me chamou para trabalhar junto com ela. Eu estava em um momento de vida que eu estava ganhando bastante dinheiro até, mas eu não tinha interesse na profissão de assessoria de investimentos. Isso passou, chegamos em 2023, eu continuei pulando de um galho em outro. Isso porque desde os meus 15 anos eu tinha clareza que eu não tinha a menor clareza do que eu queria para minha vida. Então, continuou assim de um galho para o outro. Então, em 2024, eu cheguei no momento que eu tinha passado o maior período dentro de uma empresa, 14 meses. E ali, então, eu novamente abri mão daquela oportunidade, como todas as outras. Eu sempre pedi para mim sair. Foi o maior salário que eu já tive naquele momento. E após ele, eu fiquei 5 meses e 20 dias desempregado, enviando currículos e projetos no LinkedIn, estudando programação e comunicação. E aquilo, então, me levou a maior oportunidade que eu tive dentro de uma empresa, a maior empresa com a qual eu já trabalhei. Processos bem definidos, uma cultura, uma questão de qualidade de vida no trabalho, mas aquilo chegou no momento para mim que eu já estava cansado de tudo que estava acontecendo, de como as coisas eram. Eu não estava encontrando meu ambiente, eu estava muito desconfortável, porque mesmo com processos bem definidos, uma empresa ela tem funcionários. E se os funcionários não têm a clareza desses processos, fica muito difícil ainda, porque eles também influenciam nesse ambiente. Então eu estava muito desconfortável ali, comecei a trabalhar com essa empresa e nas primeiras 2 ou 3 semanas, aquele cara com quem eu me conectei lá atrás, daqui de Florianópolis, da área de investimentos, me chamou mais uma vez. Ele falou: Cris, daqui 2 meses eu vou abrir meu próprio escritório em Florianópolis e quero que você venha trabalhar comigo. Aí eu estava num momento de desconforto, um momento que eu não tinha nada mais a perder e eu estava extremamente desapontado no momento que eu estava. Foi então fácil uma decisão. Não tenho independentes, não tinha namorada, não tinha ninguém que fosse além de meus pais e parentes. Eu peguei, aguardei o contato que seria feito 2 meses depois para conversarmos melhor. Ali então eu estudei 30 dias para um exame, me mudei para Florianópolis, do interior de São Paulo, e fiquei naquela empresa como sócio e assessor de investimentos. Uma área que eu gosto muito, pela questão de conhecimento da área. Ali então chegou outro desafio, que é a cultura do modelo de negócio, como aquilo funciona. E 3 coisas sempre foram muito importantes para mim: negócios, pessoas e finanças. O que mais me chamou a atenção é a capacidade de uma pessoa que tem um negócio e tem a capacidade de escalar aquilo. O negócio é algo que não tem teto, ele não tem salário mínimo ou salário teto ali da categoria. Você ganha o que você faz. E isso continua me chamando a atenção. Porque eu cheguei nessa oportunidade e ali naquele momento eu vi mais uma vez uma realidade que eu vi em toda a minha vida. Todas as empresas pelas quais eu passei, elas têm uma grande dificuldade, que é saber gerenciar melhor os seus recursos, direcioná-los melhor para potencializar o seu crescimento. Então a gente falar que o nosso cliente não é ideal, que o nosso cliente não entende o nosso valor, que o nosso cliente ali que é tudo barato. Então, nesse momento eu peguei e vi isso novamente, atendendo pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas como meus clientes de investimento, e vi neles mais uma vez grande potencial e aquilo não sendo realizado em faturamento. E estava acontecendo o mesmo comigo, como sócio assessor desse escritório. Um grande modelo de negócio, mas ainda assim não era algo palpável para mim. 100% comissionado. Então, eu me corri atrás do rabo todos os dias. Para quem já viu sobre o mercado financeiro, entende um pouco como é. O que aconteceu comigo foi que, mais uma vez, eu tomei uma decisão radical. Eu cheguei num período de 9 meses dentro dessa empresa, então eu pedi para sair.
Na medida que eu pedi para sair, eu sempre vejo onde é que eu posso entrar. Eu sempre tenho essa visualização. Eu nunca tive um plano A nem um plano B, todas as vezes. Mas eu sempre guardava na minha cabeça pessoas potenciais com que eu poderia manter contato. Foi o que aconteceu em 2022. Essa oportunidade de Florianópolis foi algo que eu plantei ao longo do tempo. Foi algo que aconteceu também em 2014, que eu comecei a guardar dinheiro, mas não sabia para quê, mas eu estava guardando dinheiro. E se acontecesse algo, eu ia precisar. E aconteceu. Aconteceu a minha saída desse escritório. Infelizmente, todas as pessoas que eu vejo como potencial e busco estar perto, elas são uma nova porta de oportunidade. E uma delas é que fez com que eu, de uma forma radical, decidisse entrar para o marketing digital. Hoje completam 2 meses que eu estou trabalhando com marketing digital, desenvolvendo a minha empresa com suporte de um profissional excelente. Agora vamos lá, 2 meses para 5 anos é bastante coisa. 9 meses de comercial, 9 anos de experiência comercial, 9 anos de experiência no seu negócio, na questão prática do seu negócio, não te garante o conhecimento total sobre negócios. E é isso que a gente vê aqui. Uma dor principal para mim foi sempre ver ali os clientes investidores com potencial de crescer, como eu disse antes, mas eles não sabem como. Hoje no marketing digital, além de direcionar para que eles tenham uma melhor rede social, tenham bons anúncios rodando, gerando demanda para eles e tenham um bom atendimento comercial, eu ajudo meu cliente a entender sobre o negócio. Porque uma vez, se ele não tem clareza sobre o negócio dele, eu não tenho ferramentas com as quais trabalhar. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, um emprego no qual eu entrei, que demandava 100% do meu esforço, que em período de 12 meses me gerou uma renda que não era muito diferente de um salário mínimo, ao sair de lá e entrar no marketing digital, eu tinha uma certeza que todos os meus esforços seriam somente para mim, eu não ficaria com uma parte daquilo e que aquilo se tornaria de uma forma bem fácil, não fácil, mas rápida, no mínimo 6 vezes o que eu tinha recebido em 9 meses. Então é por isso que eu tô aqui. Hoje, felizmente, um dos meus clientes nesse último trabalho em assessoria de investimentos é meu aluno aqui na minha consultoria e são potenciais. Agora, quanto tempo ainda você quer continuar naquele mesmo galho porque você se formou, porque você construiu sua empresa? Quem não toma risco não tem resultado. Maior o risco, maior o retorno, independente da área. A melhor pergunta é: até quando você vai continuar errando com as mesmas ações, esperando resultados diferentes? Tem um termo que eu gosto muito, que a gente chama de efeito de cauda longa. Ao longo do sucesso das pessoas que a gente vê na internet, a gente vê o quanto que ela cresceu, o quanto que ela potencializou, o quanto que ela trouxe resultados, o quanto ela traz de conteúdos. Mas poucos viram quantas vezes ela falhou, quantas horas ela trabalhou e ela continuou ali. Ninguém mostra os fracassos, mas ninguém sabe o sentimento de cada um nas vitórias. E é por isso que eu estou aqui. Além dos meus clientes e alunos da consultoria, eu quero passar essa oportunidade que eu tive, que eu tenho, de ter uma pessoa que passou por tudo isso, me trazendo na direção, para eu potencializar meu negócio e negócio das outras pessoas que querem aprender ou trabalhar comigo numa parceria.